com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Um beijo, estou com saudades, hein? E antes de começar essa aula, quero deixar o meu agradecimento a vocês, os responsáveis, que têm aí dado essa assistência aos nossos pequenos, né? Esse apoio, tá bom? Estou muito grata pela colaboração de vocês, tá certo? Um forte abraço. E vamos lá para a nossa aula de ciências. Olha aí, pega o seu livro e nós vamos rever alguns conteúdos das aulas anteriores, né? As aulas que nós tivemos aqui na escola, né? Nós vamos rever e depois a gente vai partir para algo novo. Mas então vamos lá. Abram aí o livro de vocês. Olha só. Na página 136, tem essas imagens aqui, está no livro de vocês. Tentem acompanhar. Olha, vocês podem observar no livro de vocês que tem, ó, cadeiras, tem quadros e tudo mais. E o título diz assim: tipos de materiais e objetos do passado. Tipos de materiais e objetos do passado e que nós vimos em sala de aula. Nós vimos que tem diversos objetos com materiais diferentes, ó. Por exemplo, esse brinquedo aqui, ele é feito de plástico, tá vendo? E essa garrafa aqui, ela é feita de vidro, então são materiais diferentes. Existem também, isso aqui vocês têm em casa, a mãe de vocês tem em casa, ó. Colher de pau, que é feito de quê? De madeira, certo? E lembra, falando do passado, vocês já viram desse aqui? Sabe o que é isso aqui, crianças? Isso é um ferro, os primeiros ferros que já existiam. Sabe como é que ele era utilizado? Colocava-se carvão aqui dentro, bem quente, a brasa do carvão, e as mulheres passavam ferro com isso aqui bem quente. Olha só como era perigoso. Isso aqui é bem pesado, viu? É ferro puro. E aqui é de madeira, né? Então, e hoje, o que vocês têm em casa, a mamãe de vocês tem em casa, é bem mais prático, né? Ele é utilizado através da energia, que aquece e tudo mais. Então, ó, são os objetos do passado, são bem diferentes dos objetos de hoje, né? E nós falamos também que a matéria também tem características, dependendo do tipo de matéria. Tem temperaturas diferentes, tamanhos, né? Por exemplo, o tamanho deste ferro é diferente do tamanho da colher de pau, né? Tem também massa diferente. E a massa envolve peso. Ó, o ferro é bem mais pesado do que a madeira, certo? O ferro é mais pesado do que a madeira. São tipos de massa diferente. Tem também cheiro. Você já pegou algum objeto, algum pedacinho de madeira, viu que a madeira tem um cheirinho diferente de um urso de pelúcia, por exemplo? Ou alguns o cheiro é quase imperceptível, certo? Não dá para perceber isso que essa palavra quer dizer, tá? Tem também temperaturas diferentes. Tem materiais que suportam, né? Dependendo do tipo de matéria, que suportam muito o calor, como o ferro. Já tem outros que, se fosse, por exemplo, se fosse uma colher de plástico, não sendo de madeira, sendo de plástico, ó, esse brinquedo, por exemplo, derreteria rapidamente, certo? E também vimos, nas aulas passadas, que os objetos, que as matérias têm cores diferentes. Então, vimos que os objetos têm cor, massa, cheiro, temperatura e tamanhos diferentes. Foi? Tudo isso. E que os objetos do passado são diferentes dos objetos de hoje, certo? Os brinquedos do passado não são iguais aos brinquedos de hoje, né? São muito mais modernos e vocês costumam usar mais objetos eletrônicos, né? Para brincar. E agora na unidade 2, nós falamos sobre outro tipo de coisa. Olha só. Vejam, tem duas crianças aí, ó, chorando. Elas estão insatisfeitas, sabe por quê? Porque o brinquedinho delas estão quebrados. Os brinquedos estão quebrados. E o seu? O que é que você faz quando o seu brinquedo estraga? Você joga no lixo? Ou você pede para alguém consertar?
O que é que você faz com isso? Aí nós até assistimos na sala de aula um vídeo da aluna falando, né? O que é que a gente faz com o lixo, que o lixo também existe a coleta seletiva, né? A coleta seletiva que tem as cores, a cor do verde, por exemplo, vocês lembram? O verde, vidro, é o recipiente em que se coloca o vidro. O vermelho, o plástico. O amarelo, se coloca o quê? O metal. E o azul se coloca o papel. Mas se você descarta no lugar correto? Então nós vimos tudo isso. Falamos também que existe diferença entre a reciclagem e a reutilização, não é? Que em casa a gente não faz reciclagem. Em casa nós fazemos uma reutilização. A reciclagem é um processo que acontece lá na fábrica, lá na indústria, né? As garrafas PETs, por exemplo, que a gente coloca no lixo, no nosso lixo, vão para a indústria, passa por um processo, aquele plástico é derretido, junta-se com outras substâncias, outros componentes, e aí surge um novo produto, certo? Já o que a gente faz em casa, o que nós fizemos aqui na nossa escola, vocês lembram como é o balanço daqui da nossa escola? São pneus. E o suporte das plantas, né, que fica ao redor das plantas, são pneus. Então nós fizemos uma reutilização do que poderia estar aí poluindo o meio ambiente. Porque nós falamos também do tempo de decomposição. O que é isso, decomposição, tia? É quanto tempo o lixo leva para se decompor, para se desintegrar, para sumir da natureza. A borracha, por exemplo, do pneu tem tempo indeterminado, certo? Não tem um tempo certo. Pode levar bilhões de anos, pode levar milhões de anos, depende do lugar onde for colocado, certo? O vidro, por exemplo, leva 1000 anos para se decompor. Olha só. Então, isso aqui que foi feito, virou um suporte para essa rosa. Virou um jarro. Então, isso aqui é uma reutilização. Foi isso que nós falamos. Sabe por que tudo isso é importante, gente? Nós reutilizarmos o lixo, nós pensarmos quanto tempo leva para se decompor, o mal que está fazendo ao meio ambiente, porque nós vivemos nesse ambiente, né? Nós precisamos cuidar da natureza. Mas por que a gente tem que pensar em tudo isso? Nós também precisamos pensar que tem pessoas que também trabalham coletando esse lixo, que são os garis. E há alguns anos atrás, até assisti uma reportagem no jornal, um gari dando depoimento falando que já aconteceu vários acidentes com ele, que ele já chegou a se cortar com caco de vidro e ele ficou muito preocupado, porque se aquele vidro tivesse contaminado, às vezes as pessoas que também utilizam medicamentos com seringas, também pode, às vezes, se ele for pegar um lixo, aquele lixo não estiver bem embalado, ele disse, eu posso até pegar uma doença. Então, tem pessoas que não têm essa consciência. Então, nós que estamos em sala de aula, estamos agora para aprender. E esse é o tempo da gente aprender a forma correta de colocar o nosso lixo. Por isso foi criada uma campanha. Abram aí o livro de vocês. Vamos dar continuidade ao capítulo 2 e vou dizer a página para vocês. Ó, a página é a 168, essa página aqui. Então, como evitar acidentes com os materiais? Vejam, foi criada uma campanha, certo? E tem escrito assim, o seu lixo pode ferir. Olha o que tem escrito na palma da mão aí. Dê uma mão para o nosso coletor. Descartar corretamente vidros e objetos cortantes. E o que é que esse gari está dizendo assim, olha? O que ele está dizendo? É preciso ter cuidado. Alguns acidentes são graves e colocam em risco as nossas vidas. Contamos com vocês. Tá vendo? Como é importante. E os garis contam com vocês, contam com a gente. E aí, mas tia, eu não faço sozinho, quem faz é a mamãe. Mas você pode dar esse recadinho para a mamãe. Como é que a senhora está descartando lixo? Olha, tem pessoas que podem se machucar. E aí, o que é que você pode fazer, gente? Vou dar uma dica para vocês. Você pode pegar aquela garrafinha de refrigerante, a famosa garrafa PET, certo? Corta ao meio. Pode embrulhar também num jornal, né?
podem colocar numa sacola plástica, corta ao meio, coloca dentro da garrafa PET e também fecha ela novamente, veda, certo? Isso se for vidro, lâmpadas quebradas, pregos, parafusos, todos são objetos cortantes, certo? Perfurantes que podem prejudicar a vida desses profissionais, que nós precisamos deles, né? Para manter as nossas ruas limpas. São pessoas honestas, pessoas de bem, pais de família, certo? Então nós não podemos desprezar essa profissão, certo? E aqui vamos ler um pouco mais. Olha aí, dando dicas, né? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui para vocês. Opa, voltou. Olha aí, tá vendo? Dando dicas como fazer esse processo, tudo que eu expliquei para vocês. E vamos ver o que está escrito aqui, ó. Fique atento. Podemos brincar e nos divertir em nossas casas, mas sempre acompanhados de um adulto. Mesmo que o adulto não esteja no mesmo cômodo, ele deve ficar sempre de olho no que as crianças estão fazendo, né? Eu sei bem como é. Crianças bem pequenas e animais de estimação não percebem os perigos. Ou seja, se você tiver um irmãozinho pequeno, você que é do 2º ano, né? Tiver um irmãozinho de 2 aninhos, de 1 aninho, 3 aninhos, eles são crianças que não têm noção do perigo, então precisa de uma atenção maior, né? E você já pode também ajudar a mamãe nisso, né? Observando, ó, mamãe, vai pegar na tomada ali, ó. Pega o irmãozinho, tira de perto. Caso você tenha um irmãozinho ou irmãzinha, um cãozinho ou um gatinho, ajude seu familiar a cuidar dele. Eu sempre antecipo, né? Então, olha só. Alguém jogou o vidro, jogou a bola pela janela e bateu na pata do cãozinho, ó. Ele ficou ferido. Também é importante cuidar dos animais, tomar cuidado, ó, com vidro, coisas que quebram, que cortam. E aqui nós temos algumas imagens que mostram, né, situações de risco. E aí, olha só, o que será que pode acontecer? Se uma criança de 1 aninho, por exemplo, seu irmãozinho, sua irmãzinha, se aproximar dessa tomada, imagina só. E esse ferro quente? Eu que sou adulta, já me queimei com ferro, passando ferro, imagina você aí. Você também não tem idade para utilizar um ferro de passar. Certo? É algo bem perigoso. E os medicamentos? Se o irmãozinho pensar que é um bombom, hein? Olha o perigo. Então, ó, criança, vocês também nada de pegar e estar tomando remédio sem autorização dos pais, tá certo? E os pais, os responsáveis, que provavelmente devem estar acompanhando, tem que ter toda essa atenção, né? A gente sabe que todo cuidado é pouco com os nossos pequenos, nossas joias, né? Olha só, aqui o perigo, esse cabo, ó, também o cabo não pode ficar apontado para fora, sempre na lateral, porque o irmãozinho pode vir, o pequenininho, ó, botar a mão, derrubou, ó, lá vai a queimadura, levar para o hospital, e nessa época em que estamos, né, levar para um pronto-socorro é o maior perigo. Nós temos que, né, ter toda a atenção redobrada, ó, os materiais de limpeza têm que ficar sempre guardados, isolados, são perigo também, né? A criança pode ingerir, o seu irmãozinho pode ingerir. Você já tem consciência disso, né? Que pode colocar na boca e não pode, mas os pequenininhos, não. Ó, lugares altos, né? Como prédios, perto de janelas altas, brinquedos na escada, até brinquedos espalhados pelo chão mesmo. Já aconteceu comigo de quase cair na sala, brinquedos espalhados, sem acordei desatenta, quase que cai, né? E lá vai acidente. Então tem que tomar muito cuidado no lugar onde vai colocar esses brinquedos pequenos, quando forem descer as escadas. Ó, isso aqui, ó, né? Vocês ainda também não têm idade para manusear, né? Então são todas situações de risco. Está ali na página, ó, 171. E a página 172 é o que vocês irão fazer em casa e nós iremos corrigir na próxima aula. Então, recapitulando,
revisando, revendo o que nós vimos na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o capítulo 1. Os tipos de matéria, os materiais do passado e do presente, né? Que existe o ferro, que existe, né, o vidro, que existe o plástico, que existe a madeira, que eles têm cheiros diferentes, temperaturas diferentes, certo? Isso também envolve a forma em que eles suportam altas temperaturas, né? O ferro suporta mais e o vidro também suporta, né? Por exemplo, a mamãe coloca a lasanha numa travessa de vidro, né? No forno, naquele forno bem quente, e o vidro suporta, por isso que ele é muito resistente. Demora quantos anos? 1000 anos para se decompor na natureza, certo? Então nós falamos da coleta seletiva, falamos do tempo de decomposição. Sabe o que se decompõe mais rápido na natureza? É o papel. Ele leva no máximo uns 6 meses para se decompor. Vocês sabiam disso? Também depende do tipo de papel, né? Tem aquele papelão que é bem grossão, bem resistente. Aí vai depender, tá certo? Do tipo de papel. Então, falamos também da coleta seletiva, dos tipos de decomposição, o tempo de decomposição, dos cuidados que devemos ter, certo? Aonde vamos depositar esse lixo. Então, um beijo e até a próxima aula.